Temos agora o nosso último painel para encerrar. Temos o Rodrigo Bezerra, ele é diretor da Mobs 2, Mobs 2. A Mobs começou como uma empresa de tecnologia e ela continua sendo uma empresa de tecnologia. E muitos conhecem também uma das CEOs, que é a Rebeca, que sempre participa de muitos eventos nossos. E a Mobs traz algumas novidades em termos de educação de motorista, de aplicação de IA. É o que eu digo, assim, que um probleminha do setor que a gente tem aí, que é os clandestinos e irregulares, um deles, famoso, a Buser, o que eles são? Eles são empresas de tecnologia que começaram a fazer transporte. Nós somos transporte que estamos absorvendo a tecnologia. Então, como atividade matriz, como atividade principal, esse é o nosso DNA, é o transporte. Então, nada mais natural do que nós absorvermos tecnologia para o nosso negócio. E aí, muito voltado para a questão de motoristas, de controle de jornada, de educação. A gente vai falar um pouquinho e, por favor, a Mobs está aqui para nos ajudar a entender como é que a gente aplica toda essa IA nos nossos recursos humanos. Obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. É sempre uma responsabilidade ser o último palestrante, não é? A essa altura do campeonato, todo mundo já meio cansado. Eu vou tentar capturar inicialmente a percepção de vocês e a atenção de vocês. Antes de eu me apresentar, eu queria que vocês dessem primeiro uma olhadinha na tela, né? Tem uma primeira tela que depois a gente volta. O nosso mote hoje muito forte na empresa, a nova revolução do transporte, dados que educam, inspiram e transformam. Não pode ajudar quem está do lado, não aponta para ninguém, só olha e levanta a mão se você está vendo o que eu vou perguntar. Combinado? Vamos lá. Opa, vai lá. Quem está vendo a mulher nova? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem está vendo a mulher velha? Olha aí. Baixa a mão. Quem está vendo as duas? Opa! Quem não está vendo a velha? Quem não está vendo nenhuma? Tem alguém? Nada? Não vê nenhuma? Tem alguém que não viu nenhuma ainda? Não tem problema. Viu a velha? Não viu a nova, não? Só viu a nova? Olha, é um bom sinal. Vamos lá, próxima tela. Quem está vendo uma ave? Baixa a mão. Quem está vendo um coelho? Não olha, não fala, não fala. Deixa. Demorou? Quem está vendo os dois? Olha aí, maravilha, né? Tá vendo? Depois a gente volta. Próximo. Quantas taças? 6 taças. Cadê o pessoal? Estão vendo o pessoal sorrindo? Quem está vendo o pessoal rindo, olhando assim, olha, jogando, olha, quase se beijando. Está vendo? Quem está vendo? Não está vendo? Né? Né? Estão vendo? Quem não está vendo ainda? Não está vendo nada? Tem problema. Daqui a pouco eu falo. Não, as taças estão vendo, né? Agora a melhor de todas. Olha só. O que é que estão vendo? Folhas. Quem está vendo a mulher? Não aponta. Quem está vendo a mulher? Quem está? Que viagem, né? Que viagem. Consegue ver? Que maravilha. Conseguiu não? Viu a mulher agora? Muito bem. Eu já volto aqui. Eu já volto para mostrar a vocês o mais legal, o pessoal ali atrás, assim, tem gente fazendo assim. Aí faz assim, muito legal. Tá vendo? Estão vendo não? Não viu ainda não, mulher? Quem não viu ainda? Tá conseguindo ver? Não viu não? Tem laser aqui? Olha só. Opa. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela tá bem aqui nesse meio aqui, ó. De costas, a gente deitada, de costas aqui, ó. Olha aqui, ó. De bruços. Conseguiu ver?
Olha aí. Consegui fazer com que vocês agora, né, acordassem, né? E uma coisa interessante, né? Isso aqui é uma aula inicial que eu sempre dava na universidade. Eu vou me apresentar agora para vocês, né? Quem sou eu? Pouquinho aqui do que nós, de quem eu sou, mas antes. Por que eu trouxe as imagens para vocês? Porque é preciso mudar a percepção para educar quem muitas vezes não quer ser educado, né? Eu sou o Rodrigo Bezerra, eu tenho 2 formações, bacharel em Letras e Direito. Eu sou especialista em sintaxe da língua portuguesa, em direito contratual e empresarial. Sou autor da sintaxe da língua portuguesa pela editora Método e autor da nova gramática da língua portuguesa para concurso, que está na 11ª edição. E eu sou consultor empresarial. Voltar aqui a São Paulo para mim é sempre uma honra. Eu dei aula aqui de 2008 a 2012 e fui consultor aqui na Bela Sintra aqui durante muitos anos. Então, assim, a minha história com São Paulo é sempre uma coisa. Eu sou de Recife, vocês devem perceber que esse sotaque assim nordestino, não é? Eu sou do Recife, né? Então, e a sede, por quê? Porque a sede da empresa é lá, né? Eu trabalho nas 2 vertentes, tanto como advogado quanto como ainda professor. E o que vocês acabaram de ver, isso aqui era uma aula que a gente dava na universidade a respeito de percepção. Percepção é o quê? Quem pode me definir o que é uma percepção? Sabe o que é percepção? O que é perceber? Eu sou professor, tá? Então vocês vão me ver andando. Eu não consigo mais ficar muito quieto. Vocês vão ver que eu vou aqui no meio, volto. É mania mesmo, tá? O que é percepção? Olha que interessante. O que é perceber? Sabe o que é mais difícil definir, né? Então os deficientes visuais estão ferrados. Ah, olha aí. Olha aí. Olha, emendou bem, emendou bem. Ver no sentido mais amplo, né? E o que é perceber? Quem vai? Boa, boa. Chegou bem perto. Perceber é decodificar. Decodificar o quê? Estímulos que eu recebo por meio dos meus sentidos. Por meio dos meus sentidos. Isso é perceber. Se eu tenho aquela velha história. Eu consigo, Rodrigo, ensinar talvez uma percepção? Não. Mas eu consigo treinar você para melhorar a sua percepção. Isso aqui é legal, né? Quando você olha aqui para esses taças e você vê 6 taças, detalhe, não é? Mas quem ainda não está vendo o rosto, pessoal? Não está vendo, não? Está vendo, não? Ó, tá vendo a taça aqui, não tá? O rosto você forma aqui fora. Ó, percebeu agora? Ó, ainda não? Deus é contigo, viu? Não ainda? Conseguiu enxergar? Muito bem. Né? Perceberam aí a ave e o coelho? Agora você olha para o outro lado. É percepção. Não é? É orelha para cá, bico para cá, e, né? Ao contrário. Ok? Todo mundo viu? Viu? Esse é um dos melhores. Todo professor de física usa isso aqui em óptica. Todos estão vendo as duas? Agora estão vendo. É interessante. Eu teria diversas para mostrar a vocês. E cada vez que eu vou passando, vocês vão melhorando. Por quê? Porque eu treino. Eu vou aguçando. Isso se chama educação. Isso é treinamento, isso é educação. Quando eu educo, você melhora. Não tem jeito. Por isso que nós, hoje, lá na Mobs, qual é a nossa temática? Né? Qual é a nossa temática? Vivemos a era dos dados. Eu estava conversando há pouco com alguns colegas. Né? Existe um livro que eu sempre recomendo muito para todo mundo ler. É o livro chamado Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Ele lançou, inclusive, agora um mais novo. Ele tem, se você quiser ler os 2 dele, você lê primeiro o Homo Sapiens, que é por que nós chegamos até aqui, e o Homo Deus é o que vai acontecer daqui para frente. E ele diz que nós vamos viver a era dos dados. Não tem jeito. Você está aqui, alguém está te observando. Tem alguma coisa eletrônica que está te observando e você não está percebendo. É o teu celular? É o teu relógio? Não é? Por onde você está andando? Quem nunca esteve num canto, abriu o celular ou vendo alguma coisa e o celular te sugeriu alguma coisa relacionada? Quem nunca? Quem nunca? Não é? O tempo todo. Nós estamos sendo ouvidos. Eu vinha para cá dar uma palestra com óculos, né, que a Rebeca Leite comprou, né, tava aqui, mas ela comprou para ela, né, o óculos, aí seria estranho. Mas vocês já viram já o óculos da Meta?
né? Você está aqui, ele está filmando tudo, está observando, enfim. O nosso comportamento está sendo visto o tempo todo. Agora, o que é que nós falamos o tempo todo lá na Mobs? Dados sozinhos não educam, não inspiram e, acima de tudo, não mudam comportamento. Todo mundo tem dado. Você fala com a empresa hoje, você faz, e o dado? Tem telemetria, fica tranquilo que a gente já tem telemetria. Eu digo, tudo bem. E está onde a telemetria? Não, está aqui. Dashboard, pau, está aqui. Aí vem aquela pergunta, e estão fazendo o que com isso? Qual é a interferência que esse dado está tendo, né? Qual é a reversibilidade prática para você esse dado está tendo? Aí o cara começa a entupir para responder. E aí vem aquela perguntinha, e o que é que o motorista tem a ver com isso, lá na ponta? E aí o cara fica, às vezes, sem resposta. Então, o nosso mote hoje, né, de trabalhar é dizer, olha, beleza, tá todo mundo. A gente pegou agora uma grande empresa, a Mobs hoje está no Brasil inteiro, pegamos uma grande empresa e quando a gente colocou, a primeira coisa que o cara disse foi, a gente já tem tudo isso. Aí eu digo, opa, um momentinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é que o senhor tem lá. Então, o setor de transportes é um dos mais desafiadores do mundo quando nós falamos em comportamento. Pode conversar com qualquer gestor. Vocês são de RH, sabem disso. Você chama alguém para conversar, aliás, parece que é coisa do humano, né? A gente tem uma resistência a mudar comportamento. Já percebeu isso ou não? Nós somos altamente resistentes à mudança de comportamento. Tudo que mexe com a gente, que seja para me tirar da minha, entre aspas, o que a gente costuma chamar de zona de conforto, a gente tende a ciscar. Né? Todos nós somos assim. Seja para ir para a academia, seja para ir para quando você quiser. Tudo que for para mudar, a gente resiste. Nosso cérebro ele foi feito para economizar energia. E ele vai interpretar qualquer mudança como gasto energético. Então, mudar comportamento e mudar comportamento de motorista, ferrou mais ainda, concorda? Que é o cara que ele olha para mim, ele olha para você e vai dizer assim, tá querendo me ensinar, é? Tô errado? Né? Tu tá querendo me ensinar. Eu que estou nesse negócio há 20 anos. Estou errado? Não é assim? É a primeira coisa que ele vai dizer para você. Né? Aí a gente diz, não, que é isso? Nem sou eu para ensinar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 30 dias de dados seus, analisar todos eles, jogar numa inteligência artificial e vamos ver qual é o resultado. E aí o cara, às vezes, no final, ele fica assim, caramba, eu não sabia. E, acima de tudo, mostrar o impacto que isso tem na empresa. Então, mudar dentro do setor de transportes é sempre algo muito difícil. Mas nós temos uma frase muito forte lá dentro da empresa. A nova revolução, ela é comportamental. É engraçado que nós estamos indo numa vertente que o mundo está dizendo, olha, não é novidade, vocês que são de RH devem estar lendo isso o tempo todo. A sociedade está doente mentalmente. Estou errado? Já escutaram isso? É o tempo todo. Né? É uma geração extremamente sensível que nós estamos vivendo, e aí não vamos discutir se está certo ou errado aqui, não é o nosso papel, mas é uma geração ultra sensível. Né? Eu não vou dizer a vocês o que aconteceu comigo com o estagiário. Né? Eu fui falar com o estagiário na empresa, um estagiário, e quase ele chegou na boca para me mandar, entendeu? Para aquele canto. Por nada. Então, assim, é uma geração que é extremamente delicada de você lidar, mas a gente entende que isso é comportamental. Não tem jeito, precisa mudar. Se você não intervir, a coisa não vai melhorar. Só degringola. Só piora. E aí, a tecnologia sozinha não resolve. A mudança do comportamento, sim. Se você atingir o comportamento do cara, ele muda. Se você simplesmente der um dado a ele, ele vai olhar e vai dizer, certo, e aí? Eu ganho o que com isso? Essa é a pergunta clássica. E brasileiro, então, que adora um ganha-ganha, né? Em que educação é algo extremamente complicado para a gente. Educar é muito difícil para brasileiros, sabiam disso? Eu cheguei a essa conclusão. Né? As pessoas têm uma resistência absurda à educação. Não se lembram de que a educação, eu sempre digo, é argumento universal, é o meio mais correto, mais rápido de resultado para qualquer coisa, para qualquer segmento, para qualquer pessoa, para qualquer nação. E aí, a pergunta é,
Como é que nós estamos fazendo lá? E trazendo a ideia para que vocês pensem e reflitam dentro das empresas de vocês, né? Nós estamos criando, né, através de parcerias, com captura de dados, educação comportamental com IA, que traz impacto social e operacional. Mas como, Rodrigo? Como é que a gente faz isso, né? Nós transformamos dados em educação contínua e personalizada. Primeiro ponto, educação não é instantâneo. Não se esqueçam disso. E educação não tem fim. As pessoas... Eu sou de uma geração, né? Quando eu falo geração, você fala, eu também estou no meio também da geração aqui da gente aqui, que nós nos formamos para ser uma coisa só, lá atrás, e a gente vai morrer com essa profissão. Mas a geração mais nova, não. Provavelmente ela vai ter que mudar de profissão 1 ou 2 vezes ao longo dos próximos anos. Imagina que isso também não é fácil para a galera. No nosso tempo, eu fui do tempo do Atari. Alguns ali também que eu tenho. Vou explicar, né? E ainda me lembro, quem sabe o que é Atari? Aquele pequenininho aqui assim, ó, numa televisão daquela com um tubo atrás bem grande, né? Uma bolinha que ia de um lado para o outro e o cara controlava uma barrinha subindo e descendo. Já viram isso? E eu assim, ó. Boquiaberto. Boquiaberto. Ia queimar a TV, o menino ia ficar burro. Lembra disso, né? Minha mãe mesmo não comprou. Eu fui um dos, até hoje, né? Lembro do Atari. Minha mãe disse, não vou comprar isso aí não. Você vai estudar. Mamãe, uma coisa não, vai estudar. Mas não comprou o bendito Atari. Até hoje tem um trauma. Né? Como é que a gente faz? Né? Depois comprei, mas vamos lá. Como é que nós estamos fazendo isso? Detalhe. O que é que a telemetria já faz? O que é que os dados já fazem para todos nós? Quem usa iPhone aqui? Alguém usa iPhone? Pois é. Você sabia que o seu iPhone está coletando... O Android também faz isso, mas eu falando porque eu sou usuário de iPhone, embora meu computador seja Windows. Mas você sabia que se você pode habilitar alguns dados dentro do seu iPhone, ele vai captar o tempo todo dado seu? Tudo seu. Tudo. Na hora que você caminha, na hora que você levanta, dormiu, na hora que você acordou, tudo. Quanto você caminhou, quanto você subiu, quanto você desceu. No final do dia ele vai dizer, ó, aqui o que você está fazendo. Qual o grande detalhe? É que ele só mostra. A telemetria, ela diagnostica, mas ela não transforma. Alguns e poucos, eu estava conversando com o Zé Antônio aqui, ele dizendo assim, Rodrigo, eu achei legal esse negócio aqui do live, porque eu me movimento, eu faço. Você é 1 em 10. Mas, em geral, a gente recebe e faz o quê? Nada. Você não faz nada. Você não muda. Né? Então, se você já possui telemetria, isso é ótimo. Ela mostra onde estão os problemas, velocidade, frenagem, curva, aceleração, mas ela apenas mede, ela não muda teu comportamento. E aí, o que é que nós estamos fazendo? E a gente colocou isso aqui, ó, o caminho do motorista. Tem uma moto ali porque vai para todo mundo. Não é? Pode ser de moto, pode ser de ônibus, pode ser de caminhão, pode ser de área de seguradora. E eu queria que vocês gravassem isso aqui, ó, da emoção à ação. Primeira coisa, quando o motorista comete um erro, necessariamente o erro é por causa de quê? É técnica? Ele errou por técnica? Não necessariamente. Não necessariamente. Você não sabe se esse cara está com um problema em casa. Você não sabe se esse cara está... Vou aqui chutar, tá? A gente pegou um caso agora recente numa empresa. Você não sabe se a mulher do cara está com câncer. Se ele descobriu recentemente que o filho dele está com uma doença grave. E como é que esse cara vai pegar um ônibus para dirigir? Imagina. Com o estado emocional desse cara completamente transtornado. Por isso que o primeiro input que nós fazemos é o input emocional, vocês vão ver. A gente começa combinando telemetria inteligente com educação. Então, a gente capta dado de condução de qualquer hardware. Você pode até, inclusive, ter sua telemetria, não tem problema, joga para cá, que a gente processa isso. Nosso motor de inteligência processa e a gente devolve para o motorista com análise pedagógica e socioemocional. Socioemocional, Rodrigo? Sim. Porque o primeiro input nosso na plataforma é o que nós chamamos de emocionômetro. Vocês que são de RH devem estar preocupados, hein? Ano que vem, NR1. Sabe o que é isso? Estão lembrados desse negócio? Que ia entrar esse ano agora. E todo mundo ficou... Foi um salseiro, uma agonia danada.
corre para um lado, corre para outro, aí falaram lá no Congresso, fala no Senado, comissão, não sei o quê, e pelo amor de Deus, não faz agora não, deixaram para o ano que vem. Não é assim? Mas em maio do ano que vem, alguém vai ter que dar resultado. E sabe o que vai acontecer? Num país em que nós temos os maiores índices de reclamações trabalhistas do mundo, vocês sabiam disso? O Brasil é que é campeão. Tudo se judicializa no Brasil. Tudo. Não se luta. De cada 10 ações, por exemplo, contra companhias aéreas, 9 são do Brasil. Sabiam disso? Olha aí, e a gente não sabe porque está pagando passagem tão caro às vezes. Não é somente gasolina. Então, o primeiro input do cara é o quê? Eu quero saber como é que ele está. A gente criou uma coisa chamada de emocionômetro. Ele abre. Mas onde, Rodrigo? Aqui, no celular. Hoje nós temos mais celulares no Brasil do que pessoas. Eu levei um projeto de educação, é só um caso interessante, eu levei um projeto de educação para o interior de Pernambuco. Eu sempre digo, o Brasil ele se divide, gente. Não tem uma galera que quer passar uma lixa no meio do Brasil, é um negócio interessante, que lá a galera ali consegue ainda deixar, assim, tem coisas às vezes ruins, eles conseguem bem piorar o negócio. E a gente foi levar um projeto de educação, e eu disse assim, galera, essa turma que está aí não vai ter celular. Vai ter, Rodrigo. Não vai ter celular. Vai ter, fica tranquilo. Nós fomos para uma cidade próxima a Recife, né? A cidade, o menino, a gente foi fazer um trabalho no sítio, no campo. O menino não tem roupa, às vezes. Ele não tem comida, muitas vezes. Mas ele tem o quê? Mas ele tem um celular, porque ele vai postar no Instagram, no Facebook, naquela intenção de ele viralizar e ganhar alguma coisa. Então está todo mundo com celular. Todo mundo. É um motorista e tudo mais. Detalhe, né? Às vezes ele usa até quando não pode. Mas está tudo aqui no celular. Primeira coisa, se ele abrir o celular dele, vai fazer um pop-upzinho. Eu perguntei quem tinha iPhone, porque você pode habilitar isso no seu iPhone. Não sei se o meu mandou mensagem agora para mim. Mas se eu procurar aqui embaixo, ele vai, tá aqui, ó. Tá bem aqui no meio, aqui, ele botou aqui, ó. Reflita sobre como você está se sentindo. Tá aqui. Registre como você está se sentindo no momento. Tá aqui. Ele perguntando, você está bem? Qual o detalhe? Que ele não faz nada comigo. Eu gostaria muito que no final do dia, lá para as 10, 11 horas, pulasse uma mensagem que essa. E aí, Rodrigo, tudo bom? Percebi que hoje você não está legal. Não era bom? Olha, acho importante você, de repente, procurar ajuda. Né? Uma boa terapia. Talvez, no seu caso, já encaminhe para um psiquiatra. Né? Seria, no mínimo, interessante. Inteligente da parte dele. Mas ele não dá isso para mim. Então, a primeira coisa, o motorista abriu, ele responde ao emocionômetro. Pau. Aparece perguntando aqui para ele, como é que você está? E aí é só, mesma coisa do iPhone, é só umas carinhas. Ele vai clicando. Ele vai clicando. Nós descobrimos já várias pessoas, informamos as empresas, olha, teu motorista, fulano de tal, aqui no nosso sistema, aqui, ó, ele não está legal. Ele está reiteradamente clicando de forma negativa. Vai atrás, porque esse cara pode dar um pipoco amanhã com um ônibus aí. Esse cara pode bater com o teu caminhão. Então, primeira coisa, entrada de input do emocionômetro. Segundo ponto, tela de performance. Aparece para ele, Rodrigo, o quê? Toda a parte de metrificação dele está na palma da mão. Ele vai saber o que diariamente ele está cometendo. Com base em quê? Num dado de telemetria, que pode ser via API, que pode ser um hardware instalado, capto, está lá na cela dele. Você está falhando aqui, nesse ponto aqui. Aí a gente intervém logo de imediato? Não. Por quê? Porque pode ter sido esporádico. Pode ter sido uma coisa exceção. Então, eu mostro para ele toda a parte dele de evento, de segurança, de metas diárias que ele precisa bater. E aí, eu vou para onde, Rodrigo? Entra em ação o que nós chamamos de MAI, que é a nossa inteligência, a MOBS, a artificial inteligência, a inteligência artificial da MOBS, entra em ação, analisa padrões individuais, interage diariamente com mensagens, com convite à autogestão. Era aquilo que a gente queria que fosse aqui do iPhone. Ele vai mandar para o camarada dizer, e aí, como é que você está? Olha, você cometeu esse evento aqui assim, está tudo bem? Você cometeu um evento de excesso de velocidade. Aliás, você cometeu 2 ou 3 excessos de velocidade. Né? Está precisando de alguma ajuda?
precisa que a gente intervenha? Quer falar com o seu gestor? E instantaneamente a Mai manda mensagem para ele, uma interação contínua com esse motorista. No mesmo aplicativo, ele acessa a tela de metas dele, que é uma espécie de gamificação, em que eu consigo colocar, a empresa consegue colocar para ele metas diárias para ele atingir. Dizer, olha, tua meta é essa aqui, você conseguiu fechar ou não conseguiu fazer tua meta? Chegar em tempo, você está atrasado tanto tempo, aconteceu algum problema? Quinto passo, é aí onde vem a intervenção. Lembra do que eu comecei? Dados sozinhos, eles não inspiram, eles não educam, eles não mudam comportamentos. Eu preciso agir sobre eles. Então, nós temos uma plataforma que dispara para ele a cada 15 dias. Por que 15 dias? Porque eu fecho um ciclo. Lembra que eu disse, pode ter sido um evento, uma coisa excepcional, mas se ele continua a cometer o mesmo comportamento em 2 semanas, eu vou dizer, meu irmão, é o seguinte, tu precisas fazer um treinamento. A inteligência artificial, com base nos dados captados, vai mandar para o celular dele um treinamento. E aí você vai dizer, Rodrigo, como é que você chegou a Mobs? Aí vocês agora vão entender como é que eu cheguei a Mobs, um cara que é advogado e professor. Porque quando eu estive lá e os outros sócios eram assim, olha, a gente precisa implantar uma área educacional na Mobs. Porque eu não consigo mais apenas olhar o dado e não interagir ou não intervir sobre esse dado. E como é que eu vou educar esse cara? Então a gente criou uma plataforma educacional que dispara microvídeos personalizados e adaptativos. Por que personalizados? Porque vai em cima do KPI dele. Eu vou pegar exatamente o problema dele. Eu não vou disparar para ele um vídeo genérico para dizer assim, olha, essa semana você vai fazer um treinamento de... Vou chutar, tá? Empresa de ônibus não tem isso, mas logística tem muito isso. Há alguns caminhões mais antigos. O cara que anda com um caminhão desengatado, já viu isso? É a famosa banguela. A gente tem isso ainda. Muitos locais do Brasil. Aí eu digo assim, você vai fazer um treinamento de banguela. Aí o cara fala, pô, mas eu estou dirigindo um caminhão aqui que é, às vezes, automático, eu não desengato. Por que eu vou fazer isso? Não é? Não faz sentido. Não, eu vou mandar para o cara em cima do evento que ele cometeu. Lembra? Primeiramente, ele passou 2 semanas dando input no emocionômetro dele. Ali, ó. Eu tô mal. Eu não tô legal. Eu não tô legal. Você não tá legal? A gente dispara para ele vídeos. Nós temos vídeos na plataforma tratando sobre ansiedade, burnout, depressão, solidão. Por exemplo, o cara que é de ônibus, ele não tem problema de solidão. Concorda comigo? Ele não tem. Pelo contrário, ele até gostaria de ficar um pouco sozinho. Né? Mas imagine o cara que pega um caminhão em Caxias do Sul para deixar lá em Recife. Hein? Ele vai... Hein? É ele e Deus, amigo. E aí o cara tá ali preocupado às vezes com a família, o cara tem filho novo. Esse cara tem um problema seríssimo de solidão, que pode levar a uma depressão. A gente tem vídeo para tratar disso. Mais uma outra coisa, por outro lado, se esse cara da logística lá, que saiu de Caxias para cá, não tem problemas ou grandes problemas com estresse, o cara do ônibus aqui vive no pico do estresse, muitas vezes. Você sabe qual é o pior trânsito do Brasil? Quem é? Claro que não. Não. Também não. Recife, Pernambuco. Já foram para lá? Já pegou Recife? Já? Já pegou Recife durante uma semana, assim, não é? Você sabe qual a distância que eu levo? Eu moro num bairro chamado Boa Viagem. Todo mundo conhece, porque o aeroporto é pertinho, todo mundo desce e vai para lá. Né? Só que eu tenho meu escritório em Casa Forte, é outro bairro, e a distância entre minha casa e o meu escritório são exatamente 13 quilômetros. 13 quilômetros. Eu levo 1h30. Só para ir. São 3 horas diárias. A vontade de dizer outra palavra. Mas essa é a verdade mesmo. Né? Todos os dias tem um protesto. Recife é a capital dos protestos. Né? Todos os dias tem um buraco. Novo, claro. O velho a gente canta parabéns já. Né?
Então, o Recife tem uma pior... Vocês não têm noção do que são aquelas criaturas de ônibus. Né? Que quando o camarada sobe, o motorista fumaçando, querendo mandar o cara para aquele canto. Então, o cara sofre do estresse. Então, a gente trabalha o evento do cara de acordo com cada segmento. Por isso que a gente trabalha com adaptação e personalização de vídeo. Próximo passo. Rodrigo, o que é que tem? Ele assistiu ao vídeo. Eu disse a ele, ó, você precisa assistir esse vídeo aqui. Mas ele assistiu mesmo? Não sei. Uma coisa é certa, ele não vai conseguir antecipar o vídeo. Aliás, adiantar o vídeo. O vídeo é travado. Na hora que ele puser o play, o vídeo começa. Se ele parar e voltar, ele volta do zero. É nisso que a gente pensou. Não, sabe por quê? Porque são microvídeos. 90 segundos. Né? O YouTube fez uma pesquisa em 2022. Você sabe qual é o tempo de retenção máxima num vídeo que nós temos hoje? Aliás, que antigamente eram 6 minutos a retenção máxima. Hoje, a retenção máxima em um vídeo nas redes sociais, veja, eu estou partindo do pressuposto que o vídeo ele é interessante, tá? Os desinteressantes não chegam a 3 segundos. Mas o vídeo ele é interessante. A retenção máxima é de 1 minuto e mais ou menos 42 segundos. E isso que o cara está com interesse. Imagine se ele não tivesse. Você por aí tira. Então, o que aconteceu? Todos os nossos treinamentos, eles são entre 90 segundos e 120 segundos. Que é para justamente evitar que o cara desfoque, que ele perca tempo. Ele não vai dizer, não, o cara mandou um treinamento 2 horas para assistir. Não, ninguém assiste mais aula de 2 horas. Eu tenho aula de 2 horas. Se vocês quiserem ver minhas aulas, só por curiosidade, eu sou professor há muitos anos. É só você acessar o site, é fácil decorar, nossalinguaportuguesa.com.br. Se você lembrar em Nossa Língua Portuguesa e clicar no coisa, você vai achar meu site. Tem jeito. Eu tenho aula de 2 horas lá. Mas por quê? Porque eu dou aula para concurso público. O cara que é concurseiro, ele é um doente quase mental. Você dá aula para concurseiro, a aula está marcada às 7 horas. Se eu chegar às 7h01, os caras estão numa revolução na entrada do cursinho para matar você. Manda esse puto cair fora que ele perdeu 1 minuto. Um louco. É um doido também. Então eu tenho aula de 2 horas. Mas eu não consigo nem hoje, para o cara que é de concurso público, essas 2 horas está cansando para ele. Por quê? Porque o nosso tempo de retenção em tela é muito rápido. Né? A gente quer o scroll, a gente quer passar logo. É o dedinho doentinho, o dedinho vicioso. Que a gente fica na tela. Por isso que nós montamos microvídeos. Entendeu? Coisa muito rápida. Aí o que acontece? Ele assistiu ao vídeo? Não sei. Ele pode até colocar aqui, foi lá, saiu, foi ao banheiro, foi à sala e tal. Mas quando terminar, vai ter um quiz para ele responder. 3 perguntinhas básicas para ele responder. E, Rodrigo, e o que é que ele tem que fazer? Ele tem que acertar pelo menos 2. Se ele errar 2 e acertar 1, o que acontece? Ele não passa para a próxima fase do jogo. Ele volta para assistir ao vídeo de novo. Então, é uma forma que eu tenho de dizer a ele, assista, filho de uma mãe. Não é? Assista esse negócio aqui para você. E aí, o que acontece? Eu mostro tudo para ele e para o gestor em dashboards. Aí o dado, preste atenção, faz sentido para você. Aí você vai olhar, Rodrigo, eu sei quem assistiu, sei. Vai sair para você que é gestor. Eu sei quem assistiu, quem não assistiu, quem fez quem respondeu ao quiz, eu sei. Né? Quantos treinamentos foram gerados e ele não viu, eu sei. Eu consigo ver, eu consigo fazer ranking, quem foram os primeiros, quem foram os últimos. Nós temos várias empresas que estão fazendo, sabe o quê? Premiando com isso. Isso é a melhor forma de você conseguir resultado. Educação com premiação. Dizer, olha, né? Fomos uma empresa aqui, eu tenho até o vídeo, depois vocês quiserem ver aqui, o cara falando numa empolgação, nem eu, de educação. Disse, olha, eu cometia tantos erros, fiz um negócio e não sei o que lá mais, estou cometendo um erro a cada 40 dias. Você sabe qual é o resultado para a empresa? Quando eu evito que esse cara cometa excesso de velocidade, que esse cara cometa um monte de dado errado, e eu não intervenho sobre ele, isso tem um custo muito alto. Mas quando eu intervenho e mostro para ele, e digo para ele, ó, você tem capacidade de melhorar, e aí eu faço um ranking. A empresa, fizemos uma empresa, não posso falar porque está deixando daqui, cidade de Caruaru, quem conhece? Caruaru, Pernambuco, capital do forró. Já ouviu falar disso, não?
maravilhosa. Tem uma empresa lá, né? Posso falar porque não tem problema nenhum, chamada Coletivo Turismo, tá? E eles colocam toda semana na parede lá o ranking dos 10 melhores motoristas. Com base nos resultados, tem um ranqueamento lá. Você vai ver lá o camarada, que quantos treinamentos ele fez, quantos eventos ele cometeu, o treinamento e o resultado dele posteriormente. E os caras ficam lá, trabalhando para estar no ranking. E a empresa faz a cada 3 meses premiação para o motorista. É a melhor forma de você conseguir dinheiro para a empresa. Pode ter certeza disso. Educação reduz custo. Quando você faz isso, você obtém resultados extraordinários. Primeiro, redução de acidentes, melhoria de performance, retorno financeiro e, claro, clientes mais engajados. Então, a Mobs hoje, ela tem feito, né, ela tem trabalhado de forma... Isso aqui, galera, não nós temos dados para isso. Tá? O que é que nós estamos observando? Redução de até 75% nas ocorrências de risco. Por exemplo, a área de seguros tem tido grande redução. A área de transportes, em geral, grande redução. Diminuição de 25% do custo de manutenção. Claro, se o cara começa a dirigir o ônibus, ele é treinado dentro da parametração feita e ele evita os erros que nós colocamos, e ele é treinado para não cometer, e esse cara passa a ter quase erro zero, o que nós chamamos lá de evento por quilômetro, EPK. Se ele diminui o EPK dele, consequentemente, você vai ter um resultado estratosférico de benefícios. 87% de engajamento nos microvídeos educacionais. Rodrigo, não é 100%? Não. Por quê? Porque nem todo mundo quer ser educado. Essa que é a verdade. E aí, qual o papel do gestor? Mandar uma mensagem para o cara, mandar um comunicado. Ó, irmão, tudo bom? Olha, eu vi que você não está fazendo parte, não está fazendo os treinamentos. O que aconteceu? Algum problema? E é interessante que isso aqui, aí eu vou usar agora o lado ruim de advogado. Isso aqui até para você desligar um colaborador, isso serve. Porque você pega esses dados todinhos, você olha, a empresa tentou tudo, educar esse cara, mandou vídeo, treinou, fez de tudo, esse cara não quis. Está aqui. Está aqui, excelência. Mostrando, pegar os prints todos, ó. Tantos treinamentos disparados para ele. Ele não assistiu a nenhum. Cometia X erros, está aqui, ó. Então, o que nós temos aqui são resultados tangíveis, reais. E o melhor de tudo, mudança de cultura operacional. Você sai daquela cultura somente de dizer, olha, tá aqui o dado, ó, tu precisa melhorar, viu? Tu precisa melhorar. Sim, mas precisa melhorar como? Não se iluda. Tem gente que nunca foi visto como um potencial educando. Para você olhar para o cara e dizer, bicho, eu vou te educar. Mas eu vou me educar agora? Sim, eu vou te educar. Você vai passar a trabalhar e a operar o meu veículo, o ativo, da melhor maneira possível, dessa forma aqui. Mas como? Você vai colocar aqui, ó, vai assistir essas aulas. Um detalhe importante, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nós temos o cuidado de fazer? Imagina um cara que comete excesso de velocidade. Um motorista que comete excesso de velocidade. Ele só vai cometer um? Não, dificilmente ele vai cometer um hoje. Eu treino esse cara, mas não se iluda. Daqui a mais quanto tempo? Sei lá, 2 meses, 1 mês, talvez até antes ele cometa outro. Talvez ele cometa outro daqui a outro mês. Ele cometa um por mês. O que nós tínhamos a preocupação de fazer? Os microvídeos, viu? Os microvídeos que a gente fez, nós temos, por exemplo, para excesso de velocidade, nós temos 10 microvídeos diferentes. Nós montamos 10 vídeos diferentes, saindo de um tom mais amigável, dizendo, ô, meu amigo, tudo bom? Você cometeu um excesso de velocidade. Você sabe o que é um excesso de velocidade? Deixa eu te explicar. Aí nós temos um professorzinho lá explicando o que é excesso de velocidade. Aulinha mesmo. Olha, básico, ó, isso aqui você ultrapassou tanto, assim, assim. Você sabe que isso aqui, qual o risco que pode acontecer? Olha, mas a gente entende, olha, fica tranquilo. Você cometeu esse excesso de velocidade? Fica tranquilo, é que a gente vai entender. Mas ele vai assistir esse vídeo. O segundo vídeo é dizer, opa, meu amigo, tudo bom? Rapaz, você cometeu um outro excesso. A gente viu aqui um negócio que cometeu outro excesso, rapaz, ó, de velocidade. Né? Você já assistiu o primeiro vídeo, é fato, mas a gente entendeu, né, que você talvez tenha cometido um deslize e pau, e a gente vai mudando a gradação. O último vídeo é assim, meu amigo, infelizmente você vai ter que conversar com o seu gestor de frota. E a gente dispara um evento para o gestor de frota dizendo para ele, ó, o teu motorista fulano e tal
cometeu 10 vezes infração de excesso de velocidade. Conversa com essa criatura, porque ele precisa levar um puxão de orelha, um approach mais próximo. Aí é humano. Então, até nisso a gente teve essa preocupação. Então, o que é que nós temos trazido aqui para a Mobs? Né, com a nossa empresa aqui, que está em Recife, Fortaleza, São Paulo. O maior número de clientes nossos, São Paulo. Né? Eu sempre digo que o Brasil está dividido em dois ambientes, São Paulo, né? E juntar tudinho aqui, o restante, dá um quase São Paulo. Né? Nós estamos aqui em São Paulo com o maior número de clientes nossos. E o objetivo nosso, qual é? Aquele inicial lá, mudar a percepção. Fazer você que está me vendo agora aqui, enxergar aquele motorista como um cara que é parceiro do RH, que é parceiro da empresa e que ele pode reverter em bons resultados para a empresa, trazer bons resultados financeiros para a empresa por meio de quê? Captação de dados, que talvez você já tenha, mas por meio de educação recorrente, adaptativa, no celular, de forma suave, tranquila, falando a linguagem do motorista, e você tem certeza absoluta que você vai ficar impressionado com os resultados. Perguntas? Isso vai para o gestor. Só se você me disser para quem é a pessoa que tem que receber. Se tiver, veja, você vai me dizer para onde vai o dado. Tá? A gente montou, é muito interessante. Ó, rapidamente aqui, pega uma linha. Eu montei muito interessante um dado. A gente montou um projeto uma vez. Se você quer mais curiosidade, tá? Eu montei um projeto de redação para a escola. O chat GPT estava começando. A gente, um pouquinho antes, o que é que eu fazia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidamente, uma pesquisazinha. Vocês já fizeram redação na vida, né? Todo mundo passou por uma redação, né? Você gostaria que eu mandasse agora você fazer uma redação e eu ficasse assim do seu lado olhando você escrever? Não. Você gosta? Não tem quem goste. Nem mensagem de zap. Não é não? A gente está passando uma mensagem assim, se o cara estiver do lado aqui dando, olhando o quê? Não é assim? Você sabe por que não? Alguém sabe noção por quê? Que nós não gostamos? Tem noção não, né? Porque quando você está escrevendo, veja, principalmente determinados assuntos e temas, você usa áreas do seu emocional que geralmente, você usa partes do seu subconsciente que geralmente não aparecem, né, o que você não quer mostrar. Então me incomoda você. Eu sou para você o intruso. Eu sou o cara que vai invadir. Eu estou te invadindo na tua privacidade. Ok? O que a gente fez? Para responder a sua pergunta, para onde é que é esse dado? Eu montei um sistema de redação e depois vou dizer para você que faliu, tá? Só para vocês saberem que nem tudo que a gente pensa dá certo. Mas Mas, porra, a ideia era boa pra caçamba. Mas eu vou te falar. O que a gente fazia? A gente pegava o texto do aluno. Essa era do caramba. Pegava o texto do aluno. Aí eu chegava na escola, mas depois eu vou dar um dado que aí vocês vão ficar impressionados. A gente pegava o aluno, ele não sabia disso. Eu passava 10 temas para ele, para o aluno, 10 temas. Primeiro tema, violência em São Paulo. Segundo tema, miséria no Brasil. Aí, terceiro tema, qual a importância da solidão para a sua vida? O primeiro tema era um tema social, o segundo era um tema social, mas o terceiro era um tema emocional. E quando eu mando um cara escrever sobre tema emocional e o deixo sozinho num canto, a tendência é ele abrir áreas do subconsciente dele que naturalmente ele não abre para ninguém. Aí o que a gente fazia? Eu pegava a redação dele, o texto dele, jogava dentro da IA e mandava ela analisar de acordo com... A gente usou o DSM-5, que era o DCA, era lá dos Estados Unidos, um negócio de transtorno. Ele olhava o tagueamento, olhava para o texto do aluno e dizia assim, este menino está com grande chance disso. Aí, depressão e pau. A gente evitou um suicídio em Maceió. Eu tenho esse dado. Foi o primeiro teste que eu fiz. Quando eu fiz um teste, rodou. Aí a ferramenta disse, essa menina que está com alta tendência a chamar de ideação suicida. E o que aconteceu? Eu não sabia se era. Eu liguei para o diretor da escola. Ó, intervém sobre essa menina, assim, que aqui apareceu isso. Não sei se é verdade ou não. Isso era uma terça-feira. A menina disse, como é que vocês sabem? Eu ia me matar quinta-feira. O que aconteceu?
Adivinha? O que vocês acham? Quando olharam, né, a área de psicologia e algumas áreas governamentais disseram assim, Deus me livre em colocar um negócio desse. Porque a gente não vai ter gente suficiente para encaminhar. Porque o que vai aparecer de desgraça, e a gente vai mandar para quem? Então, quando você mandou, manda para quem? Manda tem alguém que vai ter que olhar esse cara. Isso eu não sei, tudo bem, né? Foi exatamente o que eu escutei. É uma benção. A mulher, teve eu tive não posso dizer quem era, uma pessoa famosa olhou para minha cara e falou: o senhor quer levantar o lodo do fundo do poço? O senhor vai levantar o lodo do fundo do poço, isso aqui vira uma loucura, né? E aí, como é que eu faço? Mas, enfim, a ideia era boa, mas aí a gente. Mas, indiscutivelmente, o que é que eu penso? A gente vai ter que caminhar para uma sociedade que quem que está preocupada com o emocional das pessoas? E do motorista. Né, e trabalhar. Então, a primeira preocupação nossa aqui foi emocional. Foi trazer o dado emocional para dizer, olha para teu motorista, esse cara está sofrendo, você não está vendo. Esse cara vai acabar com o teu ativo aí, vai meter o ônibus aí, vai matar a gente. Né? Se tu não tiver um bom seguro para cobrir, tu vai se ferrar com esse negócio. Ou esse cara vai entrar e vai dando tiro em todo mundo. Olha para esse cara. Então, isso foi a primeira preocupação nossa. E segundo, eu pego o dado dele e treino em cima do que ele errou. Mais alguma pergunta? Nenhuma. Então, gente, muito obrigado. Vocês terem esse tempo, vocês terem escutado aqui. E qualquer dúvida, falem comigo. Né? Podem entrar no site rapidinho, mobs2, né? o mobs2.com. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar por lá, podem falar conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aqui, né? Aqui no sindicato, nesse momento. Nós agradecemos, professor. A gente fica até aqui intimidado em falar com um mestre aqui de gramática, né? Imagina. Por sinal, uma coisa que a gente sente muita falta, né? O abandono da gramática da língua portuguesa. Eu tive a sorte de ser companheiro de faculdade do filho do Bechara, Ivanildo Bechara, e ele falava, poxa, meu pai é um exemplo aqui para todos nós, mas não sei até quanto tempo a gente vai estar usando gramática. Olha, ele já era antenado, que hoje, infelizmente, nós perdemos muito. Mas falando de IA, assim, o quão é importante... gente, IA, não esquece que IA, estão falando, é bolha, não é bolha. Não, não tem mais bolha. IA, primeiro, tirou gigantescamente os quadradinhos que formam a IA. Né? Hoje está aí no seu WhatsApp, tem o IA. Você entra no Mercado Livre, tem o IA para te ajudar a comprar. Você entra no Mercado Livre, o que você está pensando hoje? O cara já te ajuda. A Magazine Luiza já tem o IA. A Bradesco tem o IA, que a mocinha agora virou uma IA. Como é que é o nome dela? A Bia, né? Bia, veio IA. Tudo, gente, tudo. Estão botando IA. O iFood te dá sugestões. Né? Então, assim, o IA, é claro, a gente tem IA de intensidades extremamente diferentes. Né? Tem IA para as coisinhas práticas, tem IA profundo. Como tudo na vida, eles vão monetizar. O que eles fizeram? ChatGPT aberto para todo mundo, criaram uma versão paga e agora tem a Super Plus. Daqui a pouco você vai ter a Mega Blaster Plus. Porque muito inteligentemente, ele vai seccionando isso para te dar uma vantagem em você serem remunerados por isso. Né? Até quem gosta de filmes e séries, aquela Black Mirror tem um periódico, tem um episódio muito interessante. Black Mirror são coisas meio futuristas e tal. Tem uma mulher que tem um problema terminal, eles conseguem implantar um chip que faz ela sobreviver. Aí, só que esse chip, a empresa que vende o chip começa a criar versões novas. E o cara tem que pagar cada vez mais, senão a mulher dele morre. Então ele chega a um ponto que é isso, né? Sisteminhas. Então estamos aqui nesse meio. Então, grande diferença. Tem IA muito barata à nossa disposição. Muito barato. Né? A parte não é só a parte comercial, mas quem entrar na Mobs e conversar, tem produtos da Mobs que vai até em cima da eficiência de vocês. Não há nenhum investimento inicial. Ele é um ganha-ganha, literalmente. Ele te remunera pelo que você economizou. Tem alguns módulos assim, principalmente economia de diesel, especificamente, condição do motorista. Como a Renata esteve aqui conosco hoje, também ajudando a reduzir custos de vocês. Então, esse é o fundamental. Né? Nós entendemos que a tecnologia está aí à nossa disposição. E como disposição, é a função aqui do sindicato, 7PS, trazer para vocês essa disseminação do conhecimento.
Só para lembrar, aqui a sede tanto da federação quanto do CETPESP. O CETPESP originalmente era só o CETPESP no passado. Para se criar a federação foram necessárias a fundação de 5 outros sindicatos e aí migraram os 7 Metro, Interior, Sindisan, Guaru 7, todos, mas todos estão aqui no mesmo ambiente e o sindicato, o CETPESP, ele acaba sendo o hub de todos os outros sindicatos da federação. Então, novamente, muito bem-vindos sempre quando vocês estiverem por aqui. Podem passar, procura o Hélio, procura a Maiara. Está aqui embaixo, precisa fazer uma reunião rápida, precisa de uma sala sem aviso individual, pode subir aqui. Quando forem eventos maiores, por favor, agendem. E é isso. Hoje foi um evento de retomada. Há muito tempo que a gente não tinha algo presencial aqui. E eu achei a pílula muito pequena. Acho que a gente merece ampliar um pouco mais, porque os temas são muito interessantes para muito mais tempo de palestra, né? Mas a intenção hoje era mesmo dar umas drajas aí para vocês começarem a degustar. Então, brigadíssimo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está à disposição. O Hélio também depois. Brigadíssimo pela presença de todos. Bom retorno para suas empresas e nós agradecemos bastante, tá bom? Muito obrigado.